começo por chamar a atenção para uma edição, para um livro que é um grande acontecimento editorial e cultural, com a chancela da Quetzal, que é a biografia de Fernando Pessoa, da autoria de Richard Zenit. Richard Zenit é, e eu sei do que falo porque conheço o seu percurso, é um intelectual, tradutor, ensaísta, investigador, radicado em Portugal há mais de 30 anos e que fez desta biografia, que tem neste momento uma edição em inglês e esta em português. São mais de 1000 páginas de uma investigação que durou muitos anos e que nos mostra o percurso criador, a caminhada existencial de Fernando António Nogueira Pessoa, nascido em Lisboa, de fronte do Teatro São Carlos, em 13 de junho de 1888, e que depois viria a morrer também na cidade de Lisboa, deixando uma obra extensa e invulgarmente influente, sobretudo com o fenómeno da heteroнимia, um autor que vale sempre a pena visitar e revisitar, sobretudo uma obra biográfica com esta dimensão, alcance e ambição. Destaque igualmente para um livro da Assíria Alvim, com a prosa de Eugênio de Andrade. Eugênio de Andrade foi um grande poeta português que deixou também uma marca visível e que muito nos impressiona no domínio da prosa, e aqui estão títulos essenciais dessa marca e desse percurso, com títulos como Os Afluentes do Silêncio, O Rosto Precário, À Sombra da Memória, e ainda um texto breve e magnífico sobre a cidade de Garrett, que é também uma marca sentimental e afetuosa sobre a relação do poeta com a cidade do Porto, cidade na qual viveu uma boa parte da sua vida e que muito marcou o seu percurso e a sua biografia. Destaque também com a chancela da Book Builders para um livro de Lord Kinross, Os Séculos Otomanos, Ascensão e Queda do Império Turco, um livro fundamental para quem está interessado em conhecer a história do mundo, os seus momentos marcantes e a sua evolução. Os séculos otomanos são fundamentais para se perceber a evolução da Europa, do Médio Oriente e das restantes zonas do mundo. Um livro fundamental para quem gosta de história e, sobretudo, para quem gosta da história marcada por figuras marcantes do ponto de vista civilizacional, como foram os otomanos ao longo de séculos. E temos aqui a história da ascensão e queda do Império Turco. Um livro extenso, valioso, que vale a pena ter e usar como referência. Com a assinatura de Thomas Piketty e a chancela de Temas e Debates de Círculo de Leitores, temos Uma Breve História da Igualdade, um livro em que este economista, que tem estudado os fenómenos do pensamento político, aqui há uma breve história, que é breve mas global, da progressão da humanidade rumo à igualdade, apesar de todas as crises, catástrofes e retrocessos. É uma introdução perfeita às ideias que desenvolveu nos anteriores livros. Um livro, como acontece com as obras anteriores de Thomas Piketty, é um livro que vale a pena ter e ler, porque abre o caminho para outros debates e outras reflexões sobre temas fundamentais do nosso tempo. Com a assinatura de Francis Fukuyama e a chancela de Dom Quixote, temos um livro intitulado Liberalismo e os seus descontentes, que é um manual sobre a grande mudança política do nosso tempo e a explicação de como chegamos até aqui. O que é o liberalismo neste momento? O liberalismo, que também tem um partido que se reivindica desta área do pensamento e do debate ideológico em Portugal, com a expressão da Assembleia da República. Um livro de um autor polémico mas marcante, Francis Fukuyama, que construiu uma obra marcante nas últimas décadas. Um livro importante para ler, ter e refletir. O último destaque vai para um livro da Gradiva Romance, uma obra de Márcio Pitliuk, O Engenheiro da Morte, sobre a participação da elite alemã no Holocausto. É um livro que, sendo de ficção, tem um importante suporte documental, que nos faz lembrar que as histórias ligadas à guerra têm sempre outras histórias a elas associadas, e por isso vale a pena conhecer essas histórias para se perceber o essencial desta obra. O Engenheiro da Morte, de Márcio Pitliuk.